Boa noite, nós estamos no Nefesh HaChaim, no Shar Aleph, Perek Vav, capítulo 6. Estamos no começo do Nefesh HaChaim falando sobre como o homem é diferente, como a alma dele é importante. Omnam, Adain Ainan Tzarich Biur. Falando Nefesh HaChaim, ainda precisamos entender um pouco mais. Que usar de berbe kotsho derech tzara, que darko bechol kitvei kotsho banistarot. Ele vai se aprofundar o que ele falou antes. Sobre os assuntos que ele trouxe antes, que ele falou que está um pouquinho encurtado demais, a gente vai se aprofundar um pouco mais. Como já foi dito sobre o livro que a gente estava falando antes, sobre o assunto, que o próprio autor, ele explicou que ele não revela muito, que ele é um pouco, fala bekitsur, de propósito, a gente sabe que os livros um pouco mais profundos, propositalmente, eles ditam uma expressão que revela um tefa, revela um pouquinho, mas cobre o dobro. Ou seja, as coisas não são... Não é à toa que não dá para entender. É escrito de uma forma que só com explicação dá para entender. Não que, como parece exatamente com o que está escrito, Sha'adam Ela olamot nefesh mamash. A gente viu lá que o homem influencia os mundos, influencia os anjos, etc. Mas não é exatamente isso, como parece, que o homem é como se fosse a alma dos mundos, etc. Como nós temos uma alma, a alma quando mexe, o corpo mexe junto automaticamente. Não é bem assim. Não vale, não é assim que funciona. Hagan, a gente vai agora uma observação. Um dos exemplos é o seguinte. A gente falou que quando a gente fala Kadosh, 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 na Tefilá, os anjos falam também. Mas, de acordo com isso, se fosse assim, tinha que ser na mesma hora mesmo. E não é. Eles esperam a gente falar e começa. Amru bepereg danashe, ena malachi ashrei tomrim shira lemala, ad shomru Yisrael lemata, shneemar beran yachat, korvei boker, ve'adar ve'ariu kol bnei elokim. Como está escrito lá, a gente já viu, os anjos só falam shirá, só cantam, só tem permissão de fazer um cântico quando o homem, aqui embaixo, ele também começa a cantar. Porque, como a gente explicou, eles são influenciados pelo homem. Então traz um pasuk, Yov, etc. Belishna de vihadar vayariu tfei mashma shehem alo yatchilu klal yagdish lotzam ad asher gmeru Israel shelush kedushatam lemata. Pela linguagem lá, não parece que é automático, parece que o povo de Israel fala e só depois eles começam. Ren sidron shei knesset agdolat, virou a folha de Tarantav Tedvav. Bebrikat kedushat Hashem atakadosh ve'achar kach kedoshim bechol yom elu hasel. Olha que interessante, na tefilá que a gente fala todo dia, Tamerumaz tem uma pista aqui desse assunto. A gente fala logo depois, logo no começo da tefilá, na terceira brachá, depois da Kedushá, normalmente, o Hazan, o que ele fala? Atakadosh, Veshimcha Kadosh. Está falando para Deus, que Deus é sagrado, seu nome é sagrado. O que mais? Qual a continuação? Atakadosh, Udoshim Bechol Yom Elu Hasela. E os santos todo dia te louvam. Quem são esses santos? A gente fala todo dia na reza, a gente está falando, Deus, os santos te louvam. Santos não santos pessoas sagradas. Pessoas sagradas, essa criatura sagrada. Quem são esses? São os anjos. Então, olha que interessante. A gente fala Takadosh. Primeiro a gente fala que Deus é sagrado. Logo depois a gente fala e os anjos também te louvam sempre. As criaturas sagradas também te louvam sempre. Tem essa lógica que a gente está falando assim. Aqui, o primeiro homem louvou Deus, falou que ele é sagrado. E depois a gente fala... E os anjos também te louvam. O que quer dizer os anjos também te louvam? Só depois que a gente acabou de te louvar, aí que os anjos começam a te louvar. Eles têm a permissão. A gente fala, você entendeu que no Atakadosh dos Makadosh, Tamerumaz tem o Remes essa ideia. Que primeiro o homem ele louva a Deus, e depois que os anjos têm permissão de louvar. Hagam de Melishna de Azoar, parece que do Zoar, Lichorá, Mashma, Shamelachim, Agdishim, Dushatam, Itanu, Yahad, Bechada, Mamash.
Se for ver pelo Zohar, talvez parece que é muito próximo, muito perto. Aí no Mishusha do Shatam Tchufá Mamash, porque os anjos é praticamente automático, tem a permissão, quando eles já têm a permissão, eles já louvam. Parece que é no mesmo momento, mas não é, é depois. A gente não é a alma dos anjos, assim, que nem a alma está dentro do corpo, faz assim, o corpo foi também. É um pouquinho depois. Uma mirateno, que é considerado como se fosse uma coisa só, mas não é. Ok? Ok. אבל עיקרו של דבר, כי הוא יתברך שמו, אחר שברא כל העולמות, ברא את האדם אחר למעשה בראשית. Interessante, o principal de tudo, fala o Rebbe Shachaim, é a gente entender que depois que Deus fez todos os mundos, depois de tudo, ברא את האדם אחר למעשה בראשית. Ele fez o homem depois da criação do mundo. Ou seja, o homem vem depois. O que isso significa? Briar e falar, Deus, o que vem no final, assim, quer dizer que foi algo completo. Uma criação niflá, uma criação esplêndida. Korme asev kola machanot. O homem, a força, é a junção de todas as outras, tudo que foi criado junto. Tudo que foi criado está dentro do homem. Shekalal bokol tzartzarut torot aniflot, todas as luzes, ve'olamot, os mundos, ve'ichalin ha'elyonim, shekadmu, os mundos elevados que precederam, vieram antes do homem. Então o homem, ele pegou essa influência. Tudo que os mundos eles são criados, tudo está dentro do homem. Todos os mundos, todas as formas, etc. Todas as forças, que estão em todos os mundos, tudo aquilo que foi criado antes, deram um pouco de força no homem, na criação do homem. Na sua criação. E entrar nos detalhes da criação do homem. Aí, como o Rebbe Shachaim sempre fala, ele primeiro fala, depois ele traz a prova do Zohar. Então, como está escrito no Zohar, a gente está 4 linhas depois aqui, que tem o concheitos em hebraico. O homem, quando fez o Deus, quando fez o homem, se deu colocou lá, ordenou todos os segredos, isso está escrito no Zohar, do mundo, dos mundos elevados, todas as formas dos segredos, dos mundos menores aqui embaixo. Tudo está no homem, que é a imagem de Deus. Então assim fala o Zohar, sobre a criação do homem. Aí o Rebbe Shachaim ele fala, trazendo agora algumas fontes, ele nem entra em detalhes, a gente pode ver embaixo, tem observação, na verdade observações embaixo traz o que ele está trazendo das fontes, porque ele só fala, ó, vem em tal lugar, vem em tal lugar, vem em tal lugar, vem em tal lugar. Aqui, observações embaixo, ele citam isso, mas por que ele não trouxe mesmo? Porque realmente a ideia é parecida. Em todos esses lugares está falando a mesma coisa que a gente falou agora no Zohar. Parashat Azria, Tana Kiman de Nivra Adam, etc. Então estou citando aqui os lugares. Bereish Parashat Bamidbar, Abiaba, Patar, Baivra, Elohim Adam, Betzamó, a gente virou a folha. Tahazi, Veia, isso tudo são locais do Zohar diferentes. O Beidra Araba, Kemari Adam, Besham Bedaf, tal, Beraya, Veomer Elohim Adam. Ele está citando, Bechan Amruzé, Alashon Yoter Beorer Betikonei Zohar, tal. Então vamos, tem os conchetes aqui no meio dessa página Tetzain. Diokna shel Adam zeu diokna shekolel kol adioknim. A imagem do homem é uma imagem que inclui todas as imagens, todas as formas, todas as coisas elevadas. E esse parágrafo todo são citações desse assunto que a gente está vendo. Sham daf lamid gimel, besham beshir ashirim, bayomer elokim nasi adam etzalmeinu, aen shameiteh, bekol mekomot nezkarim. Vai lá ver todos os lugares que eu falei agora, se você for analisar aqueles lugares, vai estar escrito essa ideia lá. Baen be'etz chaim sharatzelem perikar, b'likutei Torah, parashat Issa, parashat Azino. Ok. Acabou as citações. Então, virou, ela está na folha Yud Zayin. Veze kol Adam. Isso é todo homem. Shekol koach prati shebo. Cada força particular que o homem tem. Mesudar neged olam bekoach echad prati misod hashur komah shel klal hakochot ve'olamot. Ele está ordenado de acordo com alguma força, de algum segredo, de algum nível, de alguma das forças e dos mundos elevados. Cada detalhe do homem. Que os mundos também estão de acordo com a forma do homem, como a gente vai falar no portão Bet, segundo portão do livro, a gente está no Aleph. Hagá, uma observação. Observação interessante agora.
Isso era antes do pecado. Que pecado? Quando fala o pecado, qual é o pecado? Não, é o pecado de Adam Arishon. לא היה כלול אז רק מכל העולמות וכוחות הקדושה לבד. Antigamente, antes do pecado de Adam Arishon, o homem ele era diferente do homem depois do pecado de Adam Arishon. Antes, ele só tinha dentro dele forças de santidade. Era só Yetzeratov dentro do homem, só tinha o instinto bom. Veló Mikohotarai, dentro dele não era feito de forças do mal. Qual a pergunta que tem que fazer sobre isso? Como que ele pecou então? Isso é tão boa, como que pode pecar? Né? Então vamos ver, ele vai falar sobre isso. Depois do pecado, depois do pecado, o homem entrou dentro dele forças de impureza e forças do mal dentro dele. E aí o homem, como a gente falou, que influencia os mundos, o homem jogou tudo para os mundos também, como se fosse assim. Os mundos agora também tem um pouquinho também de partes também do mal. Se o homem ele é uma mistura, então todos os mundos também. Mas aí essa mistura ela é atiçada, como a gente está falando o tempo todo, nas aulas, nos estudos que a gente estudou antes, através dos atos do homem. Por isso que quando o homem ele faz coisas boas, desperta as partes boas dos mundos. Quando a pessoa faz atos maus, ela desperta forças más dos mundos, isso tem sua influência. Então todos os mundos eles vão mudando de acordo com os atos do homem. E isso é o que está escrito sobre aquela árvore da sabedoria, do bem e do mal. Qual é dessa árvore? Então, isso que ele vai falar um pouco disso. Antes do pecado, o homem tinha livre-arbítrio. Antes do pecado também tinha, tanto é que pecou. Total. Ele podia se virar para o que ele quisesse fazer, ele poderia fazer. Leitivo lefer, fazer bem ou ao contrário, quiser tachlit kavanat kalabriá, que é óbvio que essa foi a intenção de Deus, dar o livre-arbítrio para a pessoa, vegam, que areia hakahata, uma prova disso que ele pecou. Mas a escolha dele para o mal não era que ele estava com instinto de fazer mal, não teve instinto de fazer mal. Que o Ayadam Yashar Legamre, ele é totalmente uma pessoa reta, uma pessoa boa, totalmente. Kalurak Misidrei Kuhotak do Shalevat, se fosse pegar um raio-x nele, são forças de santidade que existiam nele, então só isso. Vekolinianav, Ayu, Kulam Yasharim, tudo que ele fazia era tudo, todos os assuntos era tudo Yashar, tudo certo, Kedoshim, sagrados, Mezukachim, puros, Tov Gamur, o bem completo. Blishum mirbu venetia letzad aefer, claro, sem nenhuma mistura, sem nenhuma inclinação, nada. As forças do mal estavam do lado, não estavam dentro dele, estavam do lado. Era algo por si só, fora dele. Ele tinha o livre-arbítrio de entrar dentro dessas forças do mal. Como para a gente entender como a pessoa tem o livre-arbítrio hoje em dia, põe uma fogueira aqui. Se a pessoa quiser, ela pode pular. Tinha livre-arbítrio de criar. De entrar dentro do mal. Entrar dentro do... De escolher o mal. Mesmo ele sendo bom completo. Que nem uma fogueira aqui do lado. Você vai entrar na fogueira? Não vai. Você pode entrar? Não. Pode. Pula que você entrou. Então, assim... Eu não escolhi isso nunca, né? Pois é, mas aí Adam escolheu. Adam escolheu. Isso ainda está difícil de entender isso, né? Como então seria... Tudo, ele só era coisa, tudo bom, como que ele escolheu? Tá bom, tá entendido. Pra mulher, né? Encheu o saco dele. Não, vamos lá. Então, quando esse lado mal quis trazer ele para fazer esse pecado, fazer algo que Deus tinha falado para não fazer, precisou a cobra vir de fora e incitar ele, precisou de fora convencer ele. Por quê? Porque ele não tinha um lado mal dentro dele de fazer contra o que Deus mandou. Hoje em dia não é assim. Hoje a gente não precisa de cobra. A cobra está dentro da gente. Shayetzer amefateta da o betor adam atzmo. O Yetzer Hará, que ele inclina a pessoa, que tenta incitar a pessoa até dentro do homem. O Midnamele Adam Sheu Atzmo. A pessoa tem uma forcinha por fora também, mas a pessoa sem a... também dentro dela já tem. O Midnamele Adam Sheu Atzmo. Parece para você... Olha interessante ele falando.
parece para você que é você próprio que está querendo fazer esse mal, mas não é. É uma coisa por É, fora. não, é uma coisa Externo, dentro. externo. Está dentro de você. Hoje em dia está dentro de você. Cobra. Só que está dentro de você. Só que isso não é você, ok? O Arotsev Nimshal Asot Avon, esse instinto ele quer que você faça esse pecado. Você acha que eu estou fazendo a minha vontade? Você não está fazendo. A sua vontade por si só era fazer só coisas boas e com santidade. Todo mundo é santo. Velo shahar chutz mimeno mefateu. Mas não é uma pessoa que é fora de você que está incitando você. Isso está dentro de você agora. O berreto shenimshah harapituya sitracha. Com o pecado que ele fez, que ele foi agora atrás desse lado mal, as nitavua kuhotará betohomamash. Essas forças do mal se misturaram dentro dele mesmo. Bechen beolamot. E assim os mundos também, como a gente explicou. Bezeu etzadat overá. Essa é a árvore do bem e do mal. Shnitchabru venitalvu betoho. Isso, aquela árvore que estava externa, ela se misturou dentro dele. O Beolamot nos mundos também, até haverá Yahad Zebeze Betor Zemamash, um dentro do outro, que Dat Perushoit Habrut Kaedua. Dat a gente entende como inteligência, né? Árvore da inteligência, etc. Sabedoria, entendimento. Mas ele fala que a explicação da palavra Dat é Itchabrut, é juntar. É juntar. Então ele fala assim, que essa árvore. Talvez entendimento de juntar duas informações e ter outra conclusão, talvez assim a gente entende também. Mas ele fala assim que por isso que essa árvore é chamada árvore de dat, de entendimento, de dat, tover, bem ou mal, que na verdade da junção, dat é junção, do bem e do mal. Essa é uma tradução que ele está dando agora, uma explicação para essa árvore. A árvore que junta o bem e o mal e entrou dentro do homem. O dedo rabado é esse data aí. Eles falam que normalmente quando se fala da vida das Sefirot, é o formar mais o bimar, né? Que é sabedoria mais conhecimento. Aí eles dão isso lá. Sim, mas não sei se exatamente, tem que ver se é exatamente a mesma coisa. Você falou que é juntar o bem e o mal, aí eu comecei a estudar, porque eles usam exatamente. Itchabrut, ele fala que dat é Itchabrut, é juntar. Aí lá está escrito que a árvore de dat, toverá. Dat, juntar o bem e o mal. Naquele caso, foi juntar o bem e o mal. Pode juntar outras coisas, talvez. Então, quem quiser, tem esse livro aqui, Etz Chaim, que fala sobre isso lá. Ela shekitzer sham, mas ele foi um pouco curto lá. Então tem outros livros também de Kabbalah que falam sobre isso. Isso que falaram nossos sábios, quando a cobra se aproximou lá de Havá, da Eva, colocou dentro dela um veneno. Então ele falou assim, o que é dentro dela o veneno? É dentro dela mesmo, porque aí o Yetzer Hara entrou dentro dela. Aí, depois disso, ficou uma grande, a gente virou a folha, a gente está na página Yudhet. Aí realmente causou através disso uma grande bagunça mesmo, do bem e do mal. Irbuvia é misturar, uma grande mistura. Não, parecido. Isso. Olha que interessante que o Rav Chaim Baloch está falando. Todos os atos, a mistura aqui, ela ficou uma mistura muito grande mesmo. Por quê? A tal ponto que todos os atos do homem, ele está agora com uma mistura do bem e do mal. Você vai fazer uma mitzvah. Uma mitzvah que você vai fazer. Você vai botar agora tzedakah. Você vai botar tzedakah. É 100% bom o que você está fazendo? Claro que não. Isso que ele está Porque falando. também vai voltar em forma de amendoim. A pergunta é... Então, exatamente. A pessoa, às vezes, está fazendo a mitzvah. Às vezes a pessoa está fazendo uma mitzvah muito grande, mas dentro dela tem um pouquinho de... Dentro dela tem um pouquinho de kavod, dentro dela tem um pouquinho de interesse, dentro dela tem um pouquinho de muitas coisas, muitas forças tem dentro dela.
Porque Não deixa. É melhor fazer uma mitzvah do que fazer uma verá, O né? cara que faz muito Mas- com aquela placa. Não, tudo bem. Ok, vamos lá. Shekol Maaseh Adam Emaberu. Não, a diferença de uma pessoa que faz uma mitzvah, uma pessoa que faz uma verá é infinita, né? A gente não está falando, não tá querendo desprezar nenhuma mitzvah que a pessoa faz. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que as mitzvot, elas, os atos das pessoas, ela tá totalmente misturada hoje em dia. Deu pra ele, pra gente idolatrar ele. Não. É isso que Tem acontece. construção agora. Acabou de demonstrar a minha teoria, porque você acabou de defender. Ele usa os dinheiro para dar sacar. Não, pra Quer ele, ver? não, é pra ele que é camoda. Não, Não, Deus da deu placa. pra ele.